Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor, nosso canal campeão de tudo, galera. Sejam todos muito bem-vindos. São paulinos, São Paulinas e torcedores de outros clubes. Olha só, galera, que notícia, hein? Notícia excelente aí para o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo fecha a maior parceria, contrato, né, com o patrocinador master do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro. A gente vai falar aqui um pouco sobre isso, tá bom? E um São Paulo muito desfalcado, cheio de problemas contra o Atlético Mineiro. O Beldia mantém os três zagueiros. Detalhe, galera, e agora, com tantos desfalques, né? Luiz Gustavo, que está internado aí, não tem prazo para retornar. Além de Lucas, Oscar, Pablo Maia, entre outros. Quais são aí as sugestões para que o São Paulo reforce esse time ainda agora, antes aí, faltando 5 dias para o encerramento das janelas estaduais, dessa janela estadual aí, que a CBF abre uma brecha aí depois que terminam os estaduais, né? Vamos falar um pouquinho disso aqui, galera? Só reforçando, o Luiz Gustavo, tá? Para quem não acompanhou a notícia, ontem o Luiz Gustavo, ele teve que ser internado ontem, galera, às pressas, inclusive, né? O Luiz Gustavo, ele teve aí um tromboembolismo pulmonar, tá bom? Que é ali, mais ou menos, ontem eu comentei lá no outro canal, né? Pulmonar é uma condição grave com um coágulo de sangue que bloqueia uma artéria no pulmão. Então, assim, o jogador ele foi internado, está no hospital Albert Einstein, e a informação oficial aí sobre as condições dele é que ele vai permanecer em observação, tá bom? Não se pensa agora no São Paulo sobre futebol, tá? Agora a questão é a saúde, né, a vida do jogador. Então ele está internado e até o momento o São Paulo não divulgou mais informações. Assim que a gente for apurando também, a gente vai compartilhando com vocês aí. Forças para o Luiz Gustavo, beleza? Muitas forças positivas aí para o Luiz Gustavo. Agora, se falando do futebol, o Zubeldia perde aí o seu primeiro volante. Só tinha ele, o cara que vinha jogando. Quais são as opções agora, galera? No elenco, Negrucci, primeiro volante, considerado inexperiente e não preparado pela diretoria, pela comissão, e o Luan. Luan ele pode ser reintegrado agora de vez ao time principal do São Paulo. Gente, ele está treinando lá, mas o Luan não está sendo aproveitado, né? Mas a questão é, no Vitória ele estava pronto, preparado, no São Paulo ainda não. Tem um detalhe aí. Eu ouvi algumas pessoas sugerirem o Fernandinho, ex-Atlético Paranaense, fez muito sucesso na Europa, jogou também naquele... Tava no 7-1 também, né, com o Luiz Gustavo na Copa de 2014, é bem verdade. Mas o Fernandinho fez teve uma grande história lá no futebol europeu, na Premier League, jogando pelo City. No Atlético Paranaense, o Fernandinho chegou a ser considerado até um dos melhores volantes aqui no futebol brasileiro, ano retrasado. O cara tava jogando demais, é bem verdade, né? Só que o Fernandinho, ele acabou rescindindo o contrato com o Atlético. Depois o Atlético caiu aí para a segunda divisão, né? Ele, inclusive, eu não sei se ainda ele já se recuperou, se ele tá bem, galera, porque o Fernandinho tava machucado, é bem verdade, tá? Algum tempo atrás aí ele tava tratando uma lesão. Eu vi aí alguns colegas aí sugerirem o Fernandinho. Não que o São Paulo está interessado no Fernandinho, pelo menos isso eu não ouvi oficialmente. Eu pergunto para vocês, Fernandinho seria a opção? Será que seria essa solução, galera? Aquele volante que... O Fernandinho, vocês sabem, né? Olha, eu vou dar minha opinião. Não acho prudente, não acho interessante trazer o Fernandinho num desespero porque você não tem Luiz Gustavo. O Fernandinho também está com quase 40 anos. Gente, vamos ser sinceros, a gente precisa de volante rápido. Não é agora desses experientes mais lentos, com todo o respeito à carreira dos jogadores lá na Europa, mas volantes rápidos. O futebol requer jogadores rápidos e jogadores que tenham condições de jogar jogos, diversos jogos. Não jogadores que joguem um jogo, depois tem que ficar mais 2, 3 fazendo recuperação. Sabe por quê que eu falo isso? Se o Fernandinho vier para o São Paulo, eu não tenho dúvidas de que nós teremos problemas. O jogador vai conviver com os problemas físicos, né? Se ele fosse talvez tão importante nesse momento, se ele estivesse tão bem, ele teria continuado lá no Atlético Paranaense ou teria jogado a segunda divisão, estaria jogando com o Atlético na Série B, ou algum outro clube também já teria contratado o Fernandinho. A questão que
Muitos torcedores do São Paulo, né, se emocionam com o nome do jogador. Mas não é mais aquele Fernandinho de 2, 3 anos atrás, pelo menos. Não acho que ele seja uma opção viável. Opção para mim é oportunidade para Negruti, é oportunidade para o Luan, tá ok? Não trazer mais um jogador veterano num time lento que nós temos. Nós precisamos é de juventude nesse time, velocidade, não de jogadores mais lentos. Pelo menos vejo dessa forma, respeitando sempre, é lógico, o jogador aí. Mas eu estou dizendo da condição do jogo. Para quem assistiu ontem o Botafogo e o Juventude, a velocidade do jogo, a velocidade do time do Botafogo, as transições rápidas, é aquilo que a gente fala. O time do São Paulo tem bons jogadores, nós temos bons jogadores, mas são jogadores mais lentos, galera, mais veteranos. O time do São Paulo, acredito sim que precisa de mais velocidade. Quero saber a tua opinião, então comenta aí. Antes da gente falar aqui então desse super patrocínio, né, sensacional no São Paulo, que é mais uma jogada grande do São Paulo, deixa eu trazer aqui para vocês aqui sobre o time de logo mais aí, se você estiver assistindo esse vídeo antes do jogo aí, que é às 4 da tarde, tá bom? Mas enfim, o São Paulo deve ir com um time misto, tá? Um time que eu separei aqui, sendo prudente, galera, com o jogo de quinta-feira também pela Libertadores, eu coloquei aqui a provável escalação do São Paulo da seguinte forma: Rafael, Igor Vinícius, Juan Tressoldi, Sabino, o Wendel, né? E quem que é o outro? Ferrarese, Juan Tressoldi e Sabino, os 3 zagueiros. Igor Vinícius na ala direita, o Wendel na ala esquerda, Marcos Antônio, Bobadilla. Aí no meio eu vou de Matheus Alves. Sim. Ah, mas não tá pronto, ele é muito novo, pelo amor. Coloca esse garoto para jogar aí o Matheus Alves. Na frente eu coloco Luciano e André Silva. Poupa aí o Caleri então, para que joga no jogo de quinta-feira. Ou entra com o Caleri também no lugar do André Silva, ele pode fazer isso aí. Mas a ideia é ir com um time misto e poupar alguns jogadores. O que vocês acham? Comenta aí, deixa a sua opinião também sobre isso. Lembrando que o São Paulo tem um ponto, né? O Atlético Mineiro perdeu na estreia. Se o São Paulo ganha, ele vai a 4 pontos, hein, galera? Comenta aí o que vocês acham também aí desse time que eu comentei aqui. A ideia vai ser mantida os 3 zagueiros no São Paulo, beleza? Então eu acho que ele vai no 3-5-2, ainda mais com muitas ausências. Oscar, Lucas, Pablo Maia, o Luiz Gustavo, nossa, muitos jogadores importantes aí para o Zubeldia, jogadores que não podem jogar. Complicado, hein, galera? Vamos lá então, gente, vamos falar desse patrocínio aí, considerado pelo São Paulo, né? Patrocínio estratosférico aí. O Casares muito feliz da vida. E deixa eu ler aqui para vocês aqui o que o Casares comentou aí, beleza? O que foi publicado aí nas redes sociais aí da Superbet, né? O CEO aí da Superbet e diz o seguinte, tá aí, ó. Deixa eu ler aqui, ó. Hoje é um daqueles dias que a gente vai lembrar por muito tempo, ó. Acabamos de fechar o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro. Uma parceria entre Superbet e o São Paulo, que pode chegar a 1 bilhão nos próximos 6 anos. Mais do que números, esse acordo mostra o quanto acreditamos na força do esporte, na paixão da torcida e no impacto positivo que o futebol pode gerar, dentro e fora de campo. É só o começo. Vamos fazer história. Júlio Casares publicou aí nas suas redes sociais. Por que o São Paulo considera o maior patrocínio aí, master da história, galera? Fixos, tá? O São Paulo vai receber fixo, garantido, 678 milhões de reais nesse prazo. Aí o São Paulo, a partir desse ano aqui, 2025, ele ganha 78 milhões, 2026 aumenta, 2027 mais ainda, 2028, 2029, 2030 no centenário do Morumbi aí, o São Paulo chega ali com a sua maior fatia. E existem cláusulas, né? Também no contrato, caso adversários passem o São Paulo na questão dos valores, existem essas cláusulas aí para que haja ali um acerto, né? Para que o São Paulo não perca, obviamente ali não perca valores e fique defasado, como aconteceu já com a Superbet, né? Onde muitos times aí estavam com patrocinadores mais fortes do que o São Paulo quando tinha anunciado, com valores melhores, né? O São Paulo quando tinha anunciado o acordo com a Superbet, era o maior do Brasil. Agora, de novo, Júlio Casares
usa a expressão aí maior do Brasil e com razão, a gente sendo sincero, é o maior do Brasil porque a presidência do o São Paulo leva em consideração que nenhum time aí no futebol brasileiro tem um acordo tão longo. Então, o São Paulo, por mais 6 anos com a Superbet, chega a 678 milhões aí de patrocínios desse acordo longo. Nenhum clube chega a esses acordos, a esses valores. Lógico, os outros vão se mexer, né, galera? Flamengo, Palmeiras, Corinthians, enfim, esses aí também, os principais, vão se mexer e vão buscar acordos maiores. Mas nesse momento, então, a diretoria do São Paulo garante que é o maior acordo já feito na história do futebol brasileiro. O patrocínio Master do São Paulo passa a ser o maior da história do futebol brasileiro até então. Vamos aguardar os próximos passos. Tá aí, ó, o São Paulo agora podendo, né, buscando a reestruturação financeira. Tem o FIDIC, né? Tem também ainda o investidor aí, o grego Marinax, né? Que se fala muito aí que vai investir também, né? Muita grana no São Paulo. Então, assim, São Paulo tá buscando mecanismos, galera, para sair desse abismo financeiro aí que há muito tempo se encontra. O próprio balanço oficial do São Paulo, balanço financeiro de 2024, vai ser lançado na próxima semana. A gente também vai acompanhar isso. Mas tá aí, notícia, na minha opinião, excelente. Agora, tomara que a grana, todo esse investimento, seja muito bem feito e que o São Paulo aí tenha condições também de investir no futebol. Beleza, galera? Deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha o vídeo, ative o sininho das notificações, comenta aí o que você acha do time, o que você acha de um substituto, qual que é a ideia da diretoria aí para o Luiz Gustavo também, e o patrocínio Master do São Paulo, o maior do futebol brasileiro aí, anunciado pela diretoria do São Paulo. Forte abraço, galera, tamo juntos, como sempre, vamos São Paulo!